Reverendo Wagner Queiroz é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana São Miguel Paulista, São Paulo. Ele é também gerente e captador de recursos da Visão Mundial. Na hora dos avisos, vou dar oportunidade para ele falar um pouco desse trabalho tão importante. Eu conheci o reverendo Wagner num dos congressos da Aleph, e ele veio também representando a Visão Mundial para participar da Convenção Batista Brasileira. E aí então entramos em contato para que ele pudesse nos trazer a palavra de Deus nesta noite aqui na nossa igreja. Eu gostaria que você pudesse curvar a sua fronte, que nós pudéssemos orar por ele, para que ele seja um instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas nesta noite. Que a graça do Senhor seja copiosamente derramada sobre ele e que ele seja a boca do Senhor para abençoar o seu coração nesta noite. Amém? Então, ore por você que vai receber a palavra e ore por ele, para que as palavras possam fluir, que o Senhor possa usá-lo com poder e com graça nessa noite. Amém? Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, aqui está o teu filho diante do teu altar, que tem a grande responsabilidade de entregar o recado de Deus para esse povo a quem o Senhor escolheu, a quem o Senhor separou, que nós sejamos abençoados por Ti na exposição da Tua palavra. Ó Senhor amado, usa com poder, com graça, com autoridade da parte do Senhor, que Ele não venha falar nada dele mesmo, mas que Ele possa falar aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quer dizer para o pastor Wagner, está escrito aqui na palavra de Deus: vai, pois agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Amém. Deus te abençoe. Eles vão trazer. Fique tranquilo. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, irmãos. Irmãos, para mim é um privilégio, uma alegria poder estar aqui com os irmãos, conhecê-los, mais uma porção do povo de Deus. Eu costumo dizer que alguém, quando me pergunta, porque a gente vai em tantos congressos, de que igreja eu sou, eu falo que sou da Igreja de Jesus, na verdade, mas que estou pastor na Igreja Presbiteriana já há 28 anos, já há 40 como membro, já temos uma caminhadinha, sou casado já há 32 com a mesma esposa, ela é a melhor esposa que eu tenho e já sou vovô de 2 netos. Então é um privilégio poder estar aqui com vocês hoje. E entre as coisas que eu faço, sempre quando eu cheguei na Visão Mundial, jamais deixaria de ser pastor pregando a palavra. Então a gente, na igreja onde eu estou, a gente só fica lá um domingo, lá eu cuido da área de missões e ação social na igreja. Nós temos um projeto, como tem aqui, de impactar uma região da cidade. A gente trabalha com mais igrejas, fazendo transformação, para que as pessoas vejam que o povo de Deus é um povo transformado e que eles podem, através de olhar para nós, ver que Jesus é a grande causa e razão de tudo isso. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Eu quero que vocês abram um texto ou acompanhem como eu estou fazendo no Salmo 84. Faremos a leitura do verso 1 até o verso 6. Salmo 84, do verso 1 até o verso 6. Que bom, né? Que a gente ainda ouve os barulhos das páginas. Daqui uns dias não vai ter mais, né? Vamos lá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu.
Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Amém. Nesta noite nós vamos meditar sobre vida abundante. O que é vida abundante, não é? Nós vamos rapidamente ver o que não é. Obrigado, irmão. E depois veremos o que é vida abundante. Eu começo rapidamente fazendo um pequeno pano de fundo lá, baseado no Evangelho de João, capítulo 10, o Senhor dizendo que Ele veio nos dar vida e vida em abundância. O que é isto? Irmãos, caminhando pelo Brasil, como faço sempre, a gente está cada domingo de manhã num lugar, noite no outro. A gente tem olhado muito o povo de Deus, sem criticá-lo, sem nenhuma censura, mas o semblante de boa parte das pessoas está um tanto assim encabrunhado, né? Meio macambúzio, para baixo. Eu fico pensando, por quê? O que tem acontecido que tem nos feito assim? Alguém já me disse, pastor, olha a situação nossa do Brasil, tanta crise, desemprego, já mais de 13 milhões de desempregados, isso tem assolado as nossas igrejas, tem assolado também o nosso povo, a insegurança que reina, que paira sobre o Brasil e sobre outros lugares, isso de fato é uma justificativa ou é uma explicação. Mas se a gente for olhar um pouquinho antes de João 10, lá no capítulo 6 de João, a gente vai ver ali, não precisa se acompanhar não, farei uma breve narrativa, a primeira grande multiplicação dos pães. Jesus, depois de ensinar, viu que já era tarde, pediu para Felipe fazer uma encomenda na padaria mais perto, mas não foi possível, né? Jesus teve que fazer um milagre de 5 pães e 2 peixes, ele conseguiu alimentar ali cerca de 15 mil pessoas ou mais, 5 mil homens, mais mulheres, mais filhos, com certeza comeram ali uma grande multidão, como o texto narra, além do número que está falando que era só de homens. O que me chama a atenção é que no dia seguinte, um grupo, procura Jesus de novo para comer pão. Não é? E eu penso assim, não tem nada de errado nisso, né? Eles descobriram um lugar que se tem Macfish de graça, pão com peixe, né? E no meio da tarde, vamos lá comer um lanche. É o meu hábito, eu morei em Minas 7 anos, em Uberlândia, 4h30, 5 da tarde, é horário do pão de queijo, café com leite. Não tem nada de errado nisso. Mas Jesus ressalta algo que vale a pena a gente pensar. Por que vocês me procuram pelo pão que perece? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso faz a gente pensar que a gente procura Jesus muitas vezes só na hora da aflição, na hora da dificuldade. E se a gente for estender um bocadinho mais, a gente vai ver que isso tem uma herança, uma carga em nós. O povo pagão lá atrás, a relação deles com Deus era assim um tanto de seduzir Deus. Oferecia uma oferenda para o deus Netuno quando ia navegar para que o mar ficasse tranquilo. Oferecia uma oferenda para a deusa Terra para que ela pudesse dar fruto. É uma sedução de Deus, é uma troca. Se a gente trouxer para os nossos dias, o Brasil colonial, a gente teve um catolicismo muito arraigado que a gente fazia promessa. Se o Senhor me der isso, eu vou andar a pé, eu vou subir a escadaria de joelho, não é? Tem gente parando de tomar Coca-Cola, que é muito bom por causa do açúcar, não por causa da promessa, não é? A gente aprendeu, a gente é uma cultura sincrética. Se a gente for olhar para a questão nossa herança afro, a gente vai ver as religiões de matriz afro, elas oferecem o obó, não é verdade, na encruzilhada para seduzir seu orixá. Então essa cultura, mesmo que inconsciente, ela está impregnada dentro de nós. Mesmo que a gente passou pela mudança de vida em Cristo Jesus, mas dentro de nós a gente pensa ou acha que a relação com Deus, talvez ideal, não na teologia que a gente aprende, não naquilo que a gente aprende na igreja, mas na nossa prática, lá na prática, que é o mais importante, a gente tem uma relação que a gente gostaria de ser como Aladim, não é? A gente fala, Senhor, estou com um problema aqui. O Senhor vem e resolve o problema e você continua andando. Estou com uma outra dificuldade, desemprego, preciso de aumento, estou doente.
alguma dificuldade, a nossa relação com Deus quase que fica nessa relação de troca. E aí, muitas vezes, a gente acaba dizendo, eu vou começar a ir na igreja todo domingo, eu vou fazer isso, aquilo, outro, numa relação assim. Se a gente vê Jesus falando, nesse contexto que eu falei, logo na sequência alguém vai dizer assim, duro esse discurso, e parte dos discípulos vão embora. Rapidamente, né? Não dá para a gente ler um texto grande, no capítulo 6, 68, quando o Senhor pergunta para os discípulos, Pedro vai responder assim, rematus oe aionios. O texto vai dizer, para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Isso é vida abundante, que eu vou rapidamente falar para vocês aqui. Essa palavra rema não é a palavra lalia, que é a nossa fala, né? Daí grossolalia, mas é a palavra empoderada pelo Espírito Santo de Deus. A fé, o texto sagrado diz que vem pelo ouvir. Então, quando a gente ouve a palavra e o Espírito Santo age naquela palavra, abre o nosso ouvido e você tem a compreensão que você é pecador e você precisa de um Salvador. É aí que se dá a metanoia, essa mudança de mente, o que a gente chama de conversão, nascer de novo. Então, essa palavra rema, empoderada, rematus. Aí a palavra zoe é essa vida gerada de novo, através da ação do Espírito Santo, que essa vida, quando a gente nasce, é a vida bios. Todos que nasceram, que estão vivos, não é? Foram bios. Mas se a gente continuar somente assim, sem se aproximar de Deus, nós vamos continuar como estamos, separados de Deus. Então nós precisamos desta nova vida, essa vida zoe, essa vida que nos faz ser um espírito vivificante. E aionios, que é eterno. Então isso é vida abundante. Agora, todos nós aqui sabemos disso, não é novidade para ninguém. E se nós já tivemos esse pacto com Jesus, esse encontro com Jesus, temos certeza da salvação. E Jesus também, em João, deixou bem explicitado, bem claro, que ninguém viria a ele se o Pai não enviasse. Mas aquele que o Pai enviou, ninguém podia tirar dele. Essa é uma certeza tremenda, inegociável para nós. Só de saber disso deveria fazer com que a gente virasse cambalhotas de tão alegria. É por isso que esse texto, essa exultância do texto. Porque é algo que se o diabo pudesse fazer, ele ia lá e cancelava a nossa salvação. Por que então, que sabendo... Água de coco, gostoso. Gostei da ideia, gente. Vou sugerir para as igrejas, viu? Que benção. Vou ficar animado em tomar os dois. Surpresa boa. Por que então, sabendo disto, que é um bem que ninguém pode tirar de nós, porque foi de graça que nós recebemos, porque Deus quis assim, que o amor dele, conforme João 3,16, antes da fundação do mundo ele nos amou. Porque sabendo tudo isso, a gente ainda tem uma vida mais ou menos com Deus. Isso me chamou muita atenção. Eu tenho pesquisado sobre isso. Eu penso, irmãos, que nesse mundo que a gente vive, que jaz no maligno, esse mundo onde a distribuição de renda é terrível, né? Tem muito dinheiro com pouquinho e muita gente com pouquinho, né? A gente vê crianças morrendo de fome toda hora, cada 8 segundos morre uma. Quer dizer, como é que a gente vive nesse mundo assim, não é? Porque desta forma. Então a gente percebe que muitas coisas interferem na nossa relação. A gente vive nesse mundo, não tem como viver em outro lugar, não é verdade? Então eu penso que a poeira do mundo vai impregnando em nós. Nós precisamos limpar essa poeira do mundo com a leitura da palavra, com a oração, com a comunhão, jejum, vigília, enfim, ter uma relação íntima. O que eu chamo de poeira do mundo? Quando eu era garota, minha mãe todo dia limpava os móveis. Eu olhava aquilo e falava assim, minha mãe está limpando coisa limpa, coisa estranha, né? Mas não falava nada, não levava um cascudo, então sempre fiquei quieto. Mas achava estranho ela limpar coisa limpa, ou aparentemente limpa. Quando nós voltamos de uma viagem de mais de 15 dias, eu vi que eu vi uma camada de poeira, então eu percebi porque que a minha mãe limpava preventivamente.
Quando a gente convive no mundo, e a gente convive nesse mundo, a poeira do mundo vem sobre nós. Não tem outro jeito. Mas precisamos espaná-la com a leitura da palavra, com a oração, com a comunhão. Se a gente não faz, ou vai deixando, ou vai postergando, está cansado, é o trânsito, a dificuldade, chega em casa, tem criança, tem que trabalhar dentro, trabalhar fora. Essa história que a gente conhece, essa rotina. Mas se a gente vai deixando isso para depois, essa camada vai virando uma camada. E vai gerando esse distanciamento de nós. Eu morei na região dos lagos, ali perto de Cabo Frio, no Rio. Então eu gosto muito da maresia, para respirar, muito bom, não é? Ajuda, mas vocês conhecem, tanto quanto eu, melhor que eu, que a maresia por eletrônica é um desastre, não é? A gente tem que achar um jeito de cobrir a TV, a geladeira, porque aquilo vai corroendo, aquele sal que vai com o vento gruda nas conexões, você olha lá, está tudo ligado, mas tem um zinabre. Esse zinabre vai atrapalhando a conexão com Deus. A maresia do mundo vai nos atrapalhando. Você está ligado, você conhece a liturgia, você é membro, você é oficial da igreja, você entrega um folheto, você faz tudo isso, mas a sua vida está um tanto apática, está um tanto sem graça. Você não consegue acordar de manhã e dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia. Você já lembra das lutas, da dificuldade, da falta do dinheiro, o boleto que você tem que pagar, lembra de toda uma rotina, menos que viver é graça de Deus. Você vai dormir tão cansado que está, ver televisão na última hora, que eu também vejo, mas na hora de dormir, ou um tanto antes, sei lá, você faz uma devocional assim, amém. Você não consegue fazer um retrospecto do dia e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me abençoou mais um dia. E agora eu vou deitar e vou invocar aqui o Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono, que só o Senhor me faz repousar seguro. A gente vai elevando a vida. E é isso que muitas vezes tem feito com que a gente tenha ficado assim meio mais ou menos, meio encabrunhado. Você olha o pessoal da rua, tem o mesmo semblante que o nosso. Tá ruim, você fala, tá ruim mesmo, né? Tá difícil, você fala, tá difícil mesmo. Quer dizer, então muitas vezes a gente quer evangelizar. Eu tenho estudado revitalização de igreja, plantação de igreja. Esse tempo eu tive contato com um camarada da Europa que estudou o esfriamento da igreja na Europa. E a gente estava conversando, eu falei: o que vocês querem? O que a gente faça? Ele falou assim: não nos mande pregador, nem nos mande Bíblia, porque Bíblia a gente sabe o texto. Eu falei: mas o que vocês querem? Se precisa revitalizar a igreja na Europa. Ele diz: nos mande pessoas impactadas por Jesus. Entendeu a diferença? Mande pessoas que fluem dela, pessoas que estão se exultando, que têm a vida abundante em Jesus. E é sobre isso que eu quero falar aqui no Salmo 84, nesses 6 versículos. Três dicas importantes para a gente ter vida abundante. Para que a gente de fato sejam pessoas que exalem o bom perfume de Jesus, seja um folheto vivo, uma carta viva, como Paulo disse, e por onde a gente passar, as pessoas olhem para nós e dizem: eu quero o que você tem. Eu não sei o que você tem, mas eu quero o que você tem. Vamos ler de novo. O verso 1 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Eu tive um bom professor de grego e hebraico, a gente aprendeu algumas coisas. E eu gosto de gramática. E quando a gente tem uma experiência com Deus, você já deve ter tido. Uma vez em casa, isso aconteceu algumas vezes, a gente orando numa vigília, e eu tive um derramar de Deus tão gostoso, mas eu comecei a orar: Deus, para que eu não aguento mais. De tão bom, parecia que eu ia explodir. Muito bom, nada tão bom quanto aquilo, mas eu segurava no sofá da casa, que eu pensava que eu ia subir assim, igual um balão de gás. Foi algo tremendo, inesquecível. Passou, a minha esposa perguntou: o que você sentiu? Eu falei: olha, nosso casamento foi um dia muito impactante, muito gostoso, né? A gente já está casado há 32 anos. Eu falei: se eu pegasse o sentimento do casamento e botasse potência 1000, dá quase um número infinito,
é muito pouco, pelo que eu senti. Para que eu estou dizendo isso? Porque o salmista aqui estava num contexto, ele estava separado lá do tabernáculo, e no tabernáculo tinha lá o Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança, representava a presença de Deus, ele estava distante. Então, nesse texto aqui, tem um encadeamento enfático que ele começa a dizer assim: Senhor, esse quão amáveis é uma expressão que ele está tentando dizer o que ele sentiu, o que ele precisava, mas a palavra é pequena para dizer o que você sente. Então é por isso que ele fala desse jeito: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Eu li aqui errado, viu? Se você for ler dentro do hebraico, é muito diferente ainda, muito mais forte. Aqui a gente não está acostumado. Minha pergunta para você, não precisa responder para mim, responde para você: é isso que você sente por Jesus? Esse é o seu sentimento? É perceber e sentir, dizer: Senhor, se não for o Senhor comigo, o Senhor é o único capaz de matar minha sede. O Senhor é o único capaz de saciar, de responder às minhas crises, a minha crise existencial. Vocês sabem que os filósofos a vida inteira debruçaram sobre o que a gente chama de crise existencial, ou seja, de onde vim, o que faço aqui e para onde vou, não é? Se tem vida após a morte, coisa assim. A Bíblia, a palavra de Deus, é a única que responde. Nós viemos de Deus, por causa do pecado fomos separados, em Cristo religados na cruz do Calvário. Vivemos para adorar e testemunhar do Senhor. Quando estivermos mais aqui, vamos estar com Jesus eternamente. Como Paulo diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. É isso que você sente. Só Jesus é capaz de dessedentar sua vida. É Ele que preenche o seu coração. Esse sentimento você sentiu faz tempo, você devia ter sentido agorinha, mas já sentiu faz tempo. Eu creio que hoje o Senhor quer reativar, reavivar, reanimar, revitalizar isso na sua vida, para que a sua vida seja um testemunho eficaz. A gente fica muito preocupado com os filhos, eu já com o neto também. Preocupado com os parentes. Como é que a gente faz para os filhos, netos, seguir o caminho de Cristo? Olhando para nós. Não tem outro aprendizado. Não é olhando a gente vir à igreja, não é saber o endereço da igreja, não é saber a programação da igreja, é conhecer você, igreja, no dia a dia. Não que a gente seja perfeito, que não é, né? E essa frase aí na porta é muito interessante, na entrada. Mas que nós estamos num processo de construção, num processo de crescimento, não é? Muito interessante, que nos veja sendo transformado em transformação dia a dia. Bom, então ele tenta expressar esse sentimento dele, que nada era suficiente, nada era igual, capaz de substituir isso que Jesus fazia, nesse sentimento do templo, num contexto veterotestamentário. Mas aí, no verso 3, ele já tenta trazer mais para nós. Não é? O Salmo é uma poesia, né? Que a poesia hebraica é em paralelo, então as ideias vão se desdobrando. Aí ele traz uma coisa já mais conceitual, usual do dia a dia. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aqui o pessoal, se não entendeu um capítulo, versículo 1 e 2, meio um tanto mais metafísico, agora pôde entender a coisa real, mais prática. O ninho é um lugar de proteção, de pertencimento, de cuidado, um lugar que você chega sem censura, onde você é conhecido como você é, um lugar que você corre, onde existe proteção, né? No caso dos pássaros, o casal de pássaro pode até morrer lutando com uma águia, mas que ele vai lutar, vai. Para proteger, quer dizer, esse é o local. Lugar de proteção, lugar de pertencimento. É isso que ele quis dizer. É isso que você sente de Jesus. Jesus é isso para você. Você tem esta relação de proteção, de pertencimento, de cuidado, de ser cuidado, de ser amado.
Bom, o verso 4 então começa a nos dar o primeiro ponto. Ele vai falar bem-aventurado. Esse bem-aventurados aqui é a mesma relação do exultante. Você está muito feliz, satisfeito, pleno, preenchido por nada, por nenhuma outra coisa a mais que possa fazer o mesmo. Bem-aventurado o homem bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Aparentemente a gente olha e parece que não tem muita coisa diferente, né? Habitar na casa do Senhor e louvar perpetuamente. Esse louvor perpetuamente não quer dizer que você vai acordar de manhã e vai começar a cantarolar e vai parar quando você vai dormir, mas é a certeza e convicção de que o nosso Deus é soberano. Conforme diz o Salmo 139, se você descer lá no fundo do mar ou for lá no pico do Everest, o Senhor vai estar com você. A gente não consegue se esconder de Deus. É a relação do pecado que nos embota. Veja, quando Adão peca, o que ele faz? Ele esconde de Deus. Olha que ficou assim bobão de uma hora para outra, não é? Quer dizer, um homem que tinha uma mente perfeita, capaz de fazer todas as coisas, depois do pecado ele já tenta se esconder de Deus. Ele esqueceu de que Deus é soberano, que Deus é onisciente, onipresente. Quando Deus o chama, ele diz: eu tive medo. Esse medo que vem sobre nós e estar conosco, a gente precisa ir expurgando dia a dia com a presença e a relação com o Espírito Santo de Deus. Então, ter essa consciência que Deus é soberano e que Ele cuida de nós. Louvar perpetuamente e saber que Deus é bom, que tudo que Ele faz é bom. Poderia falar muito sobre isso, mas me estenderia. Mas quero terminar esse versículo, essa reflexão nesse versículo, com um exemplo de uma irmã já com quase 90 anos lá em Minas. Ela perde uma filha com 56 anos por causa de um câncer. No funeral a gente ficou com muito cuidado pela saúde da irmã, uma mulher muito crente. Aí no funeral na igreja, tudo bem, ela ficou firme. Lá no cemitério, antes do corpo descer, teve um outro momento de fala, eu perto dela, atento. E quando acaba de descer o corpo, antes de começar a jogar a terra, ela disse: eu queria dar uma palavrinha, pastor. Eu falei: agora pode ser, ela ficar emocionada. Ela disse: eu quero agradecer ao meu Deus pelo privilégio que Ele me deu de conviver 56 anos com a minha filha. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Eu tinha ouvido isso só de Jó. Essa irmã me mostrou uma teologia prática, me mostrou um conhecimento de Deus genuíno, uma intimidade com Deus, mesmo no momento de dor, de separação, de no entendimento que a lei natural é o mais velho falecer antes do mais novo, é os filhos enterrar os pais, não os pais enterrar os filhos. E ela estava ali nesse momento tão difícil. O que vem o seu coração, um sentimento que ela esboça e expressa é de louvor ao Senhor, de saber que Deus a amava naquela circunstância, que o Senhor estava cuidando dela naquela circunstância. Isto é vida abundante, é saber que nada e ninguém pode roubar-nos a paz que só Jesus pode dar. O verso seguinte vai dizer: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Algo muito interessante para a gente prestar atenção. A nossa força precisa estar no Senhor. Você pode ser pós-doutor, você pode ser genial, você pode ter tudo isso. Não estou dizendo que não seja importante isso, mas tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, todas as capacitações vêm do Senhor. A gente não pode esquecer isso. Já que ele fez como editorial do pastor, eu gosto muito da Chariots of Fire, né, daquele exemplo, que ele sentia prazer, ele sentia que Deus tinha prazer em vê-lo veloz, porque Deus o tinha feito veloz. Então tudo que a gente faz é por causa do Senhor, mas isso não nos enaltece por si só, porque a nossa força, as nossas capacitações, as nossas habilidades, tudo que a gente tem nas mãos e possa vir a ter,
vem do Senhor, cuja força está no Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aqui para mim tem uma verdade muito interessante, porque na minha visão lá de garoto antigamente, quando li esse texto, eu pensava em aplanar como uma patrola que vem e corrige o solo, assim fica retinho. Aplanar é isso, deixar reto. Mas a ideia é de equalização, muito, muito mais profundo. E aí eu lembro de Elias no Monte Carmelo matando os profetas de Baal. Deus permite que Elias vá no monte, porque segundo eles, Baal era o Deus do monte e vence Baal no monte. Então aquele momento ali, daquele fogo queimando tudo, a água, as pedras, o sacrifício, é um momento cheio de adrenalina, né? Imagina ali, né? Eu sempre imaginei naquele lugar. Aí você olha depois, Elias fugindo de Jezabel, pedindo a morte. Eu não sou melhor que meu pai morreu, quer morrer também. Ele vai ficar na caverna. Mas Deus assiste Elias na caverna. Deus fala com Elias no cicio, na brisa. Olha que beleza, brisa e tempestade e fogo. Eu brinco lá que nasceu o deliver, né? Os corvos levavam comida para Elias, né? Sem precisar telefonar, não é verdade? Sem taxa nenhuma. Só para a gente entender aqui como o cuidado de Deus, de Elias lá, pensando que tudo tinha acabado, agora ia morrer, Jezabel brava com ele. E o Senhor fala com ele na brisa, no cicio. Aí a imagem que vem ao meu coração é de um exame de eletrocardiograma. O Senhor está conosco aqui embaixo e está aqui em cima. E embaixo, em cima e no meio, em todo lugar, o Senhor está conosco. Essa é a ideia. O Senhor ressignifica a nossa vida, dá sentido, dá gosto. Por isso que a gente tem que ter uma vida abundante, porque onde você está, onde você estiver, na circunstância que você estiver, você vai perceber Deus com você, cuidando de você, porque é isso que diz Salmo 139, que Ele está conosco. É isso que Ele prometeu para os discípulos em Atos, né? Que o Senhor estaria conosco todos os dias, lá no final do Evangelho também, todos os dias da vida, e enviaria o Consolador para estar conosco. E por fim, verso 6 diz: o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênção, cobre a primeira chuva. Esse vale árido aqui no hebraico é o vale de Baca, é o vale da desolação. Eu gosto de trazer algo assim para a gente descontrair. Nenhuma companhia que faz pacote turístico faria pacote para o vale de Baca. Ninguém vai querer ir para o vale de Baca. O vale de Baca é similar ao vale de sombra da morte do Salmo 23. É um lugar que a gente nunca quer ir, nunca escolhe ir, mas a gente pode passar por isso. Mas a segurança é que passando por esses momentos circunstanciais, não essenciais, não é o seu estilo de vida, é um momento circunstancial, é passageiro, o Senhor vai estar com você ali. E o que o texto diz? Passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Vocês conseguem entender esse conceito muito melhor que eu lá do Sudeste. Pensa no sertão árido, com o chão quebrado, de seca. Não é? Que não tem vida porque precisa de água, mas o solo é bom. O solo é a nossa vida comprado pelo sangue de Jesus, né? Aí o texto diz: basta que um chuvisquinho do Senhor, uma garoa de bênção cobre a primeira chuva. Basta uma chuvisqueiro. Eu tive o ano passado aqui na Paraíba, depois da chuva, com aquela imagem que a gente tem lá, aqui no Nordeste, né? Que o sertão é sempre seco. Eu vi tudo verde. Eu falei, eu estou andando no Paraná, estou andando no estado de São Paulo, né? Porque a bênção de Deus, a chuva. Então, se você está passando por dificuldade, por situações que você se sente seco, quebradiço, como o solo sem água, a chuva do Senhor, um chuvisco do Senhor, um sereno do Senhor, uma garoa do Senhor, vai transformar em manancial. E a bênção é que uma vez que você teve essa experiência com Deus, que você foi transformado seca, deserto, aridez, lugar inóspito, num lugar onde você vai ter palmeiras, sombra, lugar para descansar, você vai ser um agente transformador. Por onde você passar, você vai poder dizer o que o Senhor fez. E não só dizendo, as pessoas olharão para você, verão em nós que tem algo diferente.
Se você me cumprimentar na saída, espero que faça, você vai perceber que eu tomei banho antes de vir para cá e passei um cheirinho. E por isso eu não precisei botar uma plaquinha aqui, estou perfumado, né? Espero que quando você cumprimentar, você ainda sinta um resquíciozinho. As pessoas sentirão o aroma de Jesus em nós, o bom perfume de Jesus. É isso que é revitalizar a igreja, é isso que é evangelização eficaz, é você chegar perto das pessoas sem dizer nada, mas viver Jesus para as pessoas, que elas enxerguem na sua vida, do seu jeito de ser, na sua ética, no seu comportamento, no seu semblante. O que você tem? Você tem algo diferente. Não é o seu cabelo, não é a roupa. Aí você fala assim: Jesus Cristo mudou meu viver. As pessoas acreditarão porque estarão experimentando, estarão vendo, perceberão que algo novo impacta a sua vida. Faz com que você tenha um sorriso, não aquele sorriso mecânico, mas um sorriso do coração. Que você expresse que Jesus mudou sua vida. Que o mundo está difícil, que a gente não está aqui partido tal, partido lá, mas a gente crê que Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, que Ele é o nosso Deus, é o que morreu na cruz do Calvário, é o que ressuscitou e o que nos buscará. Que o Senhor te abençoe muito, que o Senhor faça a sua vida ser cheia de graça, que a sua vida seja de fato exultante, que as pessoas possam olhar para você, os seus parentes, quem sabe você está orando pelo marido, pelo parente, pelos filhos, e está sendo ineficaz, porque muitas vezes a gente quer enfiar a palavra assim, garganta abaixo, e que as pessoas precisam perceber é que esta palavra transformou nossa vida. Essa palavra irradia em nós, permeia os nossos corações, a nossa vida, e depois irradia de nós. E que isso seja de fato o testemunho eficaz, que essa seja de fato uma evangelização relevante e transformadora. Amém? Amém. Obrigado, pastor.